Olá, seja bem-vindo a mais um culto online da Adventistas Life. Hoje o nosso programa Viva Life está muito especial e eu queria desejar que você sinta aí na sua casa a paz do Rei Jesus. Agora nós vamos cantar uma música muito especial que fala da missão que o nosso Deus nos mandou, de dar sabor a essa terra, a esse mundo que muitas vezes parece tão escuro, tão sem graça, tão castigado pelo sofrimento. Nós somos o sal da terra. Vamos cantar juntos sobre isso agora. Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra, vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois Jesus viveu, o exemplo que Ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Seja bem-vindo ao Viva Life, um programa da Adventistas Life, uma comunidade adventista do sétimo dia. Eu sou o pastor Túlio Ramos e estamos aqui juntos mais uma vez na série Os Ajudadores. Essa série tem como intuito falar sobre missão, sobre voluntariado, sobre ser cooperador de Cristo. A mensagem dessa noite tem como título Ser Servo. E vamos ver, através da palavra de Deus, que convite, que chamado é esse que o Senhor tem para mim e tem para você também. Antes de iniciarmos, eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que possamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso conosco. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e mesmo em circunstâncias adversas como estamos, nós conseguimos sentir a Tua presença nas nossas vidas. Agora, abriremos a Tua Santa Palavra com a única intenção, ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa falar conosco e que Teu Santo Espírito possa achar morada no nosso coração e possa produzir em nós as mudanças que nós tanto necessitamos. Fica conosco, essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia, então, na carta de Tiago, primeiro capítulo de Tiago, verso 1, Tiago 1:1. E aqui faremos a nossa primeira reflexão nessa mensagem. Nesse texto encontramos aqui um prefácio, uma saudação inicial desse livro, dessa carta. E muitas vezes esse texto pode passar desapercebido por nós. É natural que você não se atenha com muito cuidado a uma pequena apresentação. Mas toda a palavra de Deus traz ensino para nós. E aqui nós conseguimos ter uma reflexão bem interessante que eu queria dividir contigo. Olha o que o texto diz. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Aqui Tiago se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo e endereça essa carta às 12 tribos que se encontram na dispersão. Talvez quando você pense em quem é esse Tiago, você lembre-se do irmão de João, filho de Zebedeu, um dos discípulos de Jesus.
mas boa parte dos teólogos e historiadores concordam de que dificilmente foi ele que escreveu essa carta. Muito provavelmente foi o irmão de Jesus, Tiago, quem escreveu essa carta. E a partir dessa premissa, a gente pode fazer uma análise bem interessante dessa apresentação que ele faz. Eu não vou me ater ao fato aqui das pessoas que ele está endereçando a carta, as 12 tribos que se encontram na dispersão. A gente tem diversas interpretações desse texto e, partindo do pressuposto do tempo em que nós vivemos, nós podemos entender que nós fazemos parte dessas 12 tribos, parte dessa Israel celestial que abrange muito mais do que as fronteiras de Israel. Mas eu queria me ater ao início, o início do verso, onde Tiago se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Tiago, como parente ali de Jesus, como alguém que fazia parte da família de Jesus, não necessariamente entendia o chamado de Deus para Jesus. Eu não vou pedir que você abra na sua Bíblia, mas você encontra em Marcos 3:21, de que quando Jesus é chamado da sua casa para fora de alguns fariseus e saduceus, os parentes de Jesus dizem: levem-o, porque ele está fora de si, ele está louco. Eles não conseguiam compreender muito bem qual era o chamado, qual era a missão de Jesus. Mas depois de uma experiência íntima com o Senhor, Tiago conseguiu entender aquilo que Jesus veio fazer nessa terra. E muitos anos depois, já posterior à morte, ressurreição e volta ao céu de Jesus, Tiago escreve essa carta. E aqui, ao invés de se apresentar como irmão de Jesus, algo que talvez eu e você fizéssemos ao saber que somos irmãos do Filho de Deus, de alguém que tinha um ministério prolífico, que tinha diversos seguidores, não é assim que ele se apresenta. Ele se apresenta como servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Tiago conferiu então atributos a Jesus e também conferiu um atributo a si mesmo. Quais foram os atributos que ele conferiu a Jesus? Senhor e Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo vem da palavra grega Christos, que significa o escolhido. Também disse que Jesus era o seu Senhor, aquele que tinha soberania sobre a sua vida. Ele está colocando atributos na figura de Jesus. Atributos naquele que era o seu irmão por parte de mãe. Mas também Tiago atribui uma qualidade, uma característica a ele mesmo. Ele se chama de servo. Aqui a palavra grega doulos, ou escravo, seria uma outra tradução possível. Tiago se apresenta então como o escravo de Deus, escravo do Senhor Jesus Cristo. E é assim que Tiago se enxerga. E esse entendimento de Tiago já nos serve como uma primeira reflexão. Quando Deus nos convida a sermos servos, como temos nos apresentado a esse convite? Talvez se tem alguém que está me assistindo aqui, que faz parte de alguma comunidade de fé e possui algum cargo de gerência, algum cargo de administração ou de liderança dentro da igreja, talvez na sua caminhada você possa já ter se perdido do chamado a ser servo e esteja muito preocupado no departamento ali que você é responsável. Isso pode acontecer comigo também, esquecer que Deus me chamou para ser servo antes de me chamar para ser pastor. Deus tem um chamado para todos nós, um chamado de servidão. E a postura de servidão é o que Deus espera. A postura de servidão é o que Deus almeja em mim e você. Eu queria convidar você a abrir um outro texto que reflete essa ideia também. Ele se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, traz uma história muito conhecida e que nós podemos refletir acerca dessa ideia. Mateus, capítulo 20, a partir do verso 20 e 21 diz assim: Então se achegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: O que queres? E ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Vamos parar por aqui. Aqui existe então um pedido da mãe de Tiago e João, 2 discípulos de Jesus, de que os seus filhos tivessem uma posição de grandiosidade, de destaque no reino de Deus. Ela pede de maneira muito sincera, como uma mãe que se preocupa com os seus filhos, pede então que eles possam um se assentar à direita e o outro se assentar à esquerda de Jesus no reino. A história continua
e os discípulos ficam muito chateados com aquilo tudo, não porque acham feio aquela postura da mãe de Tiago e João, ou a postura do próprio Tiago e do próprio João, mas porque eles também almejavam um lugar de destaque no reino. Jesus se achega a eles e entra em detalhes com eles daquilo que espera deles. Se você continuar a leitura, a partir do verso 25, você vai entender então a mentalidade, a lógica de Jesus. Olha o que ela diz. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui Jesus é muito claro. Ele diz de maneira indiscutível qual é o padrão do reino. Ele se apresenta como servo, ele diz que o Filho do Homem, Deus, aquele que a princípio deveria merecer toda a autoridade e todo o cuidado das pessoas, o servindo, ele diz que ele não veio ser servido, que ele veio servir. E nós devemos tomar o modelo de Jesus como um modelo de como devemos viver. Ele convida os discípulos a pensarem sobre esse prisma e sobre essa ótica, e essa noite ele convida eu e você a também pensarmos assim. O próprio Cristo, o Filho de Deus, ele veio a essa terra para servir e não para ser servido. E por que eu e você, em nossa caminhada, constantemente almejamos ser servidos ao invés de servir? Essa reflexão é algo que deve encher o nosso coração, que deve invadir a nossa mente. A lógica do reino, frente a essa posição questionada pela mãe de Tiago e João, ela é completamente divergente dessa solicitação que ela faz. Tem um texto que eu queria dividir com você. Ele foi escrito pela escritora americana Ellen White. Ela é uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele foi escrito no século XIX, em um livro chamado O Libertador, na página 316. Olha o que nos diz. O que estará mais perto de Cristo será aquele que na terra bebeu mais profundamente do seu espírito de amor desinteressado. Amor que move o discípulo a dar tudo, a viver, a trabalhar e a sacrificar-se a ponto de morrer pela salvação da humanidade. Interessante, né? Essa é a essência do verdadeiro ajudador. Essa é a essência daquele que entendeu verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E, na realidade, é um convite a ter uma vida plena, completa, no reino dos céus, durante toda a eternidade. Simplesmente pela graça e sacrifício de Jesus. Mas o Evangelho é também um convite a nós, a termos uma postura de ajudador uns dos outros. Na nossa última reflexão, dentro dessa série, nós falamos sobre a importância de ajudar os nossos pequeninos irmãos. E aqui, nós vemos então, através desse texto que lemos de Ellen White, através do Evangelho de Mateus, através do texto de Tiago, de que Cristo representa uma lógica diferente, uma lógica completamente diferente, baseada no serviço, baseado na ajuda, baseado em me preocupar com a demanda do outro, a demanda do meu irmão. A lógica do reino, a lógica completamente diferente do reino de Deus, ela é baseada na servidão. Olha que interessante isso, não é? Nós crescemos ou buscamos crescer na nossa vida, buscamos crescer nas nossas carreiras, na busca de nos afastarmos da figura de servo. Se tiver algum adolescente me assistindo aqui, ele almeja muito rápido conseguir chegar à sua independência financeira, para que não tenha mais que ser dependente dos seus pais. Ele quer buscar constantemente a independência. Na nossa carreira acontece parecido também. A gente quer crescer mais e mais na escada das funções, para que a gente tenha que dever satisfação a menos pessoas possíveis. E a gente vive em um mundo onde ser dependente de alguém é algo completamente negativo, é algo ultrajante, humilhante talvez. E a independência é a grande busca da sociedade. Mas a verdade é que na história bíblica, o personagem mais conhecido pela busca da independência foi Satanás, que quis se afastar completamente do céu, se afastar completamente de Deus, para ser completamente independente.
O convite do Senhor a mim e a você, na sua palavra, é que sejamos dependentes dEle a todo momento, que sejamos servos uns dos outros, porque essa é a vontade de Deus para nós. Tem um outro texto aqui nos evangelhos também que corroboram com essa ideia. Se encontra no evangelho de Marcos, no capítulo 9 e no verso 35. Marcos 9, verso 35. Olha o que nos é dito. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. É uma lógica que não faz sentido nesse mundo em que estamos. Mas é através desse prisma que Jesus nos enxerga. É através desse prisma que Ele almeja uma postura e que Ele nos chama a vivermos como verdadeiros ajudadores, como verdadeiros servos. Ele diz aos 12 e diz a mim e a você, de que quem quer ser o primeiro deve ser o último, deve ser o servo de absolutamente todos. Em Marcos, se você avançar mais um capítulo, Marcos 10, verso 45, aqui Jesus diz e repete essa ideia: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nós confiamos a nossa vida a um resgatador, aquele que veio para essa terra como um verdadeiro missionário, saiu do céu e veio para uma terra distante, para salvar eu e você, para salvar todo aquele que precisa. E a estratégia para salvar todos nós de Cristo foi uma estratégia baseada no serviço, baseada na servidão, baseada em entregar tudo que tinha, inclusive a sua própria vida. Muitos de nós, amigos, somos tão avarentos, concentramos toda a nossa vida nas nossas posses, nos nossos bens, guardamos para nós os nossos talentos, quando o convite do Senhor, o Senhor que deu a mim e a você tudo aquilo que temos, é que sejamos servos, completamente dissolutos de tudo isso, se temos como principal meta, como principal objetivo, ajudar aquele que precisa. A mensagem do Evangelho, ela fala de uma vida salva pelo amor de um, e chamando eu e você para amar o outro. A gente encontra essa ideia, e você pode procurar depois na sua Bíblia, em Romanos capítulo 5, verso 18 e verso 19, onde Paulo nos diz de maneira muito clara, de que pelo pecado e pela transgressão de um, todos foram tidos como pecadores. Mas pelo sacrifício e servidão de apenas um, todos nós podemos almejar e sonhar com a vida eterna. Eu confesso que a primeira vez que eu vi a mensagem bíblica e comecei a estudar ali sobre Adão e Eva, me veio um pequeno espírito de revolta, e talvez isso já tenha acontecido com você no início da sua caminhada de fé. Eu sempre pensei, eu não comi fruto nenhum, o erro foi de Adão, o erro foi de Eva, e por que que eu pago e a sociedade paga e o mundo paga com tantas mazelas de um pecado que não fui eu que cometi? Mas quando eu vejo a mensagem de Paulo em Romanos, eu me lembro também de que não me sacrifiquei na cruz, e através do sacrifício de um, que foi Cristo, eu tenho a possibilidade de ter uma vida eterna, e não uma morte eterna que estava reservada para mim, que estava reservada para você também. Paulo nos diz, em Romanos também, de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Diz também que o salário do pecado é a morte, e caso você se atreva a levantar as mãos e dizer: Deus, me dá aquilo que eu mereço, nós merecemos apenas a morte, porque somos pecadores. Não comemos o fruto da árvore que não deveria ser comido, mas comemos esses frutos diariamente nas nossas más escolhas. Muitas vezes, inclusive, escolhas que são pensadas, planejadas, que não há ignorância ali, conhecemos acerca do que devemos e não devemos fazer, e mesmo assim escolhemos fazer aquilo que não é bom. Somos pecadores, assim como Adão e Eva. Mas o sacrifício de Cristo foi suficiente, é suficiente, para nos dar a salvação que nós tanto necessitamos. A mensagem do Evangelho, então, fala de um único homem que morreu por amor, por cada um de nós. E fala também de um convite desse mesmo homem, para mim e para você, para sermos servos, para darmos a nossa vida por aquele que precisa. O convite a ser servo é um convite completamente lógico para esse mundo.
E se ao ouvir toda essa mensagem você acha isso muito bonito, mas acha impossível viver isso, é porque, irmão, irmã, você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Você ainda não entendeu que o sacrifício de Cristo foi suficiente para que você tenha a salvação. A salvação está garantida para mim e para você. Basta que eu e você acreditemos nesse sacrifício. João 3,16 nos diz de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para todo aquele que crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. E é nesse Deus expresso nos evangelhos que nós confiamos. E se você já entendeu, se você já acredita nesse sacrifício que foi feito, você está salvo, irmão. Você está salva, irmã. Eu e você ganhamos de presente, através da graça de Cristo, o presente da vida eterna. E agora Ele nos convida para sermos servos uns dos outros, amando uns aos outros, para que dessa maneira nós possamos entender que amor é esse que foi expresso por nós na cruz. Tem um outro texto que eu queria convidar você a refletir junto comigo, e esse é o último texto que eu queria abrir agora com você. Ele se encontra na primeira carta de João, no capítulo 3, e eu vou ler 2 versos, o verso 11 e o verso 16. 1 João, capítulo 3, verso 11 e verso 16, vamos juntos comigo aqui. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. No verso 16 nos é dito que nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Você entende que isso não é uma simples sugestão? Você entende que isso não é um simples convite? Isso é um chamado. Deus está chamando eu e você para sermos servos, para darmos a nossa vida por aquele que precisa. Tem uma foto muito conhecida, e talvez você já tenha visto alguma vez, de um homem na praia de Copacabana, um sol muito forte lá no Rio de Janeiro, tirando as suas sandálias e dando para uma menina que estava ali como pedinte naquele lugar. E essa foto ganhou o mundo. Muito provavelmente esse homem tinha condição de comprar uma outra sandália depois, ou tinha até uma outra sandália em casa. Mas aquele pequeno gesto de serviço ganhou destaque nas manchetes de todo mundo. Porque infelizmente, amigos, nós não estamos vivendo aquilo que Deus nos pede que vivamos. Não estamos vivendo como servos. E quando alguém aparenta fazer uma simples atitude de servidão, isso chama muita atenção. Isso não deveria ser a nossa realidade. Se você faz parte de uma comunidade de fé, se você já entendeu que Cristo o salvou na cruz do Calvário, isso já deveria ser motivação suficiente para que você estivesse disposto a entender o amor de Cristo dando a sua vida pelos seus irmãos. Se você talvez está ouvindo uma mensagem de cunho bíblico pela primeira vez na sua vida e ainda não compreende muito bem ou nem concorda muito com essa mensagem bíblica, você aceitando isso ou não, amigo, Deus morreu na cruz por você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e Deus lhe chama a ser servo. Talvez na cidade onde você mora, na faculdade onde você estuda, na empresa onde você trabalha, já existam iniciativas de auxílio àquele que precisa. Eu o convido a fazer parte. Mas caso dentro da sua circunvizinhança, os locais que você costuma fazer parte, isso não é uma realidade, junte-se à sua família, junte aos seus amigos, e seja um líder em iniciativas como essa, que procuram ajudar aqueles que tanto precisam. Nós temos dados dos mais variados que demonstram que o grande problema da nossa sociedade, do ponto de vista social, econômico, é um grande problema de distribuição de renda, distribuição de alimentos. Alguns têm muito e outros têm muito pouco. Nós podemos ser cooperadores de Cristo para reajustar essa circunstância em que estamos. Repito aqui, a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem, como muitos pregadores dizem, pautada exclusivamente na questão social. Você entender o Evangelho apenas como uma questão social é reduzir o Evangelho.
Mas também dizer que vive o Evangelho sem se preocupar em ser servo, sem se preocupar com seus pequeninos irmãos, é não entender o Evangelho. A palavra de Deus nos apresenta o Evangelho com esse equilíbrio. No final das contas, amigo, é que ser servo é a conduta esperada por Deus daqueles que compreenderam a sua mensagem, aqueles que compreenderam o Evangelho. Amar os semelhantes, amar os seus irmãos em Cristo, é viver tendo Jesus como modelo. Nós vamos ouvir uma música agora, uma música que particularmente eu amo, muito bonita, e eu queria lhe convidar a fechar os seus olhos enquanto escuta essa música, para que você possa refletir nessa mensagem também. Ela fala sobre esse convite do Senhor para sermos servos, para nos colocarmos à disposição do Senhor. Afinal, como foi dito aos discípulos, nos é dito também de que se queremos ser os primeiros, precisamos então ser os últimos, ser servos, estarmos com as nossas mãos, palavras, talentos, finanças completamente à disposição daqueles que tanto necessitam, completamente à disposição dos nossos irmãos em Cristo. O chamado do Senhor para mim e para você é que possamos ser servos. Reflita nessa música, escute-a com atenção e depois faremos mais uma oração. Preciso ser puro, pois há quem creia em mim. Preciso ser justo, fiel até o fim. São tantos olhares tentando encontrar em meus próprios passos caminho pra lá. Preciso ser forte, pois muito a quem enfrenta. Buscar de joelhos poder para andar. São tantos pesares e o mal a odiar, que nada no mundo desvie o meu olhar. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros pra ti. Meus sonhos te entreguei, meus bens, meu futuro, pra estar onde queres, pra ter o que deres, pra ser o que queres, por seres meu Deus. Meus lábios são teus, são tuas as minhas mãos, meus pés onde queiras ali estarão. E que ao meu redor conheçam o Deus a quem sirvo e saibam que vivo meus dias inteiros
Feche seus olhos agora e vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos deu essa oportunidade de abrirmos a Tua Santa Palavra. Obrigado pela oportunidade de louvar os louvores que foram entoados aqui, na certeza, Senhor, de que mesmo falhos como somos, esses louvores, essa reflexão bíblica, esse culto chega ao Teu trono de graça, Pai. Que o Senhor possa recebê-lo como um aroma suave e que o Senhor possa intervir sobre as nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Estamos distantes da Tua vontade, não vivemos como verdadeiros servos, mas entendemos nessa noite que o Teu convite, o Teu chamado para nós é que possamos ser servos, seguindo o modelo de Cristo, que foi o maior de todos os servos. Nos instrui, Pai, em que caminho devemos andar. Que o Teu Santo Espírito nos mova, nos empurre para frente, para que possamos entender e viver conforme o Teu querer e conforme a Tua vontade. Nos abençoa, Pai. Que o Senhor esteja com essa comunidade de fé. Que o Senhor nos livre de todo mal. E que muito em breve, Pai, possamos viver ao lado daquele grande servo nas mansões celestiais. Fazemos essa oração na certeza que o Senhor nos ouve. Fazemos essa oração na certeza de que o Senhor está nessa igreja, está em cada casa que assiste essa mensagem. Fazemos essa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo Viva Life.